Oi, povo lindo, boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo com o que vocês vão estar vendo. Pessoal, nós vamos continuar continente americano, tá? Agora nós vamos ver as características naturais. Presta atenção na semana passada que foi enviada todas as correções até a página 13. E a semana que vem, né, vocês têm marcado o provão da escola, que já foi enviadas as atividades, e depois eu vou mandar a correção. Nós vamos aqui até a página 24, nós vamos estar sabendo as principais características em relação a relevo e hidrografia do continente americano. Para entender melhor esse texto, pessoal, eu vou ter que primeiro prestar atenção nesse mapa aqui e observar quais são as formas de relevo que nós vamos ter dentro do continente americano como um todo, tá? Aqui ele começa a falar, né, da natureza, que ela foi sendo modificada, que ela foi, né, com o tempo tendo várias modificações, e essas modificações vocês vão perceber que é relacionada à natureza, ao clima, à utilização, né, infelizmente, do homem em relação ao meio onde ele vive. Então, e recursos naturais que vão sendo modificados. Aqui algumas pontas de lança, que era feito na época, né, nós estamos vendo aí num período passado, para matar grandes animais. Ele fala, né, mais ou menos aí, uma média de 14 mil anos atrás, que eles usavam, né, essas pontas de lança, que era feita de pedra, para matar os mamutes. Então, ele já tinha uma certa conhecimento, né, o ser humano nessa época. E aí eles falam que isso aqui é de 9 mil anos, mas eles falam que esses indícios da presença do ser humano está entre uma média de 17 a 14 mil anos. Por que ele fala aí dessa parte primeiro? Porque nós vamos conhecer a natureza, que ela vai sendo modificada, principalmente pela utilização do ser humano. Aqui nós vamos ter 6 objetivos, os 2 primeiros vai estar relacionado que nós vamos ver primeiro relevo e hidrografia. O que eu entendo de relevo? Planalto, planície, montanha, depressão, aí no caso é a cadeia montanhosa que nós vamos ter. Então eu vou ter que observar esse mapa primeiro para entender como que ele funciona. E depois nós vamos estar vendo também, aqui ele vai mostrar algumas características do relevo, e depois nós vamos ver a hidrografia, tá bom? Vai ter atividades na página 20 e depois vai ter atividades na página 24 para vocês estarem fazendo, mas é para deixar na apostila. Esse relevo do continente americano, o que ele chama atenção? É para observar o mapa, já falei várias vezes, e ele vai mostrar 3 setores diferentes, o ocidental ou oeste, que é a grande cordilheira que vai acompanhando toda essa área, né, em relação à área banhada pelo Oceano Pacífico. Depois, a parte mais no centro, tanto na parte do norte quanto no sul, nós vamos ter planície e depressão, que é uma área relativamente mais baixa, mais reta ou mais baixa. E depois toda a parte leste ou oriental, que nós vamos encontrar alguns planaltos ou montanhas antigas que foi desgastada, como aparece no Brasil, que não tem, né, característica de montanha. A gente pode andar pela serra, mas não é montanha, e sim área de planalto. E isso também vai acontecer em algumas situações aqui na América do Norte. Então eu tenho que observar, presta atenção na coloração, o que localiza, que corresponde aqui dentro, tá? Depois que ele fala do relevo, a divisão desses 3 setores gerais, ele vai destacar aqui, ou vai observar, entender aí, mostrando cada uma dessas situações. Então, ele começa a falar das grandes cadeias montanhosas a oeste, aquela parte, como eu falei para vocês, que é a parte mais próxima, banhada aqui, ó, pelo Oceano Pacífico, e aí ele mostra qual é o motivo. Lembrando que essa parte leste, se a gente lembrar o outro território aqui, faz parte do Círculo do Fogo do Pacífico, ou seja, onde nós vamos ter uma grande quantidade de terremoto, frequência, atividade vulcânica, área mais elevada. E aqui ele mostra como que foi a formação da Cordilheira dos Andes. Ela vai sofrer um enrugamento. É como se a gente tivesse feito isso aqui em relação à placa de terra, só que ela não vai só, como que a gente pode dizer, sobrepor. Ela vai se enrugar e vai formando as cadeias montanhosas e vai tendo uma altitude mais elevada. Algumas delas mais desgastadas, outras não. Então, essa parte ele vai mostrar a formação aí, e em relação à formação do solo. Então, uma camada da terra vai mergulhar por baixo da outra, tá? E para ter esse movimento, depois de um período,
nós vamos lembrar que aquela que não tiver no lugar certo, tudo, ela vai se movimentar e vai gerar terremoto. Aqui ele mostra 5 situações, né, em relação às cadeias montanhosas. Eu tenho 4 aqui, 2 mais altas e depois outras menores. Aqui a Serra Madre Oriental, parte do México, né? E aí os lugares onde nós vamos encontrar, aqui na América do Sul, aqui na América do Norte, aqui América do Norte, América do Norte e América do Norte parte também, porque é o México. Então, nós vamos lembrar da Cordilheira dos Andes e que países, a maior parte, ele vai estar, né, abrangendo aí. Então, como que é a formação, como que foi cada uma delas, tá? As grandes partes centrais é onde nós vamos ter as planícies do centro ou litorânea, porque parte dela é mais próxima, né, a grandes cursos de rios. E esses cursos de rios, nós vamos lembrar que ele vai dar uma origem a um relevo mais plano, relativamente reto. Ele pode ter uma altitude, mas ele não tem elevações grandes, arredondada ou pontiaguda. Ela é relativamente reta. Em alguns lugares ela pode chegar a 600 metros de altitude, mas é raro. Lembrando que quando a gente fala em planície, ela vai ter uma média acima até 200, 400 metros. Mas aí ele fala que a grande planície central dentro dos Estados Unidos, é onde é um berço que nós vamos encontrar principalmente da produção agrícola, próximo aí, aqui no caso ele mostra o rio Mississippi, nós vamos lembrar que ela tem uma altitude maior. Quando fala em relação mais ao sul, aqui nós vamos ter também aqui na América do Sul, que pega a Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, né, abrange o território da planície platina. E aí nós vamos ter grandes rios importantes correndo sobre elas. Depois das planícies, que é aquela parte mais a leste, mais próxima, né, centro-leste, centro e leste banhado pelo Oceano Atlântico, nós vamos ver os planaltos e as montanhas também a leste, que vai ter alguns lugares que tem algumas áreas mais elevadas, também leste, só que vai ser bem mais baixo do que a parte oeste. Então, se vocês observarem aqui, aqui eu vou ter uma área totalmente, praticamente do sul ao norte, com bastante elevado. Aqui só alguns lugares que nós vamos ter mais a leste, tá? Que ele vai falar isso aqui. Ele fala aqui em alguns lugares das montanhas mais antigas. Por que eu vou ter a característica dessa montanha mais antiga? O topo dela é mais arredondado. Ele fala do Planalto das Guianas, passa, né, um território dele também tem no Brasil. E aí nós vamos ter o Pico da Neblina, que é o pico mais elevado em relação ao Brasil. Aqui ele fala também do escudo brasileiro. E nessas formas nós vamos ter principalmente o Planalto Meridional e o da Borborema e o Planalto Central. Aqui ele fala mais em relação ao Brasil. Aí tem uma atividade que é só observar o geógrafo, observar a imagem para estar respondendo. E depois ele vai falar de hidrografia. Hidrografia. O que ele falou até aqui? Em relação ao relevo, em relação a esse mapa, em relação à altitude daquele determinado lugar. Então, planalto, planície, montanha, depressão, né? Lembrando de áreas mais elevadas. Então, em relação ao relevo. Aqui ele vai começar a falar da hidrografia. E ele fala do que? O estudo dos rios ou porções de águas que tem em cada lugar. Essas bacias hidrográficas vai ser bastante importante, que vai gerar, né, principalmente o movimento da economia. Aqui ele mostra as principais dentro do continente como um todo, tá? Então, dentro do continente como um todo, parte da América do Norte, parte aqui, ó, mesmo aqui na divisa com o México, ainda é parte, né, da América do Norte, e aqui na América do Sul, os principais rios. O Rio da Prata aparece, o Rio São Francisco da Prata tem a divisa no sul do Brasil, o São Francisco, o Tocantins e o Amazonas é o que corre dentro do território brasileiro. Quando ele mostra cada bacia, o que é? É um rio principal e os seus afluentes que vão estar tendo, né, a área e irrigando naquele lugar. Então, nós vamos ter as principais bacias hidrográficas, tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E os rios importantes que vai ter sobre ela. Aí, dentro dela, né, junto com ela. E aí nós vamos ter vários lugares mostrando aí, bacia do Amazonas, que é bastante importante na América do Sul. Mais no extremo norte nós vamos ter a bacia do Mississippi, né, ou Mississippi Missouri, como eles chamam, que aparece aqui, já lembrando para vocês. A bacia do Rio Amazonas, que é uma das maiores
do mundo, e através dele nós vamos ter uma grande quantidade, né, de transporte fluvial. Fluvial é relativo a rios, hein, pessoal? Não vão esquecer. Depois outra que nós vamos ter mais na América do Sul é a Bacia Platina, que passa Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Tem o Rio Paraná, que tem uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é de Itaipu, que ela é binacional, porque é dois países, Brasil e Paraguai. Aí depois ele vai mostrar a área dos Grandes Lagos, que é divisa entre Canadá e Estados Unidos. Os Grandes Lagos, que é importante, que chama atenção para o turismo aí em relação à América do Norte, parte do norte dos Estados Unidos e também sul do Canadá. E aí ele vai estar falando rios importantes, áreas, infelizmente, que nós vamos encontrar também lagos que podem ficar congelados durante um período, que tem uma formação de era geológica, e depois aqui tem atividades. Então, o que foi visto aqui? Relevo e hidrografia. Aqui ele fala de relevo, né, em relação à altitude, em relação à formação do solo, e aqui a hidrografia do continente americano. O que é essa hidrografia? O estudo das águas que nós vamos ter, que as mais importantes vão aparecer aqui, alguns importantes que eles destacam. Pessoal, acabou, tem atividades para vocês fazerem aqui. Para fazer atividades da página 24, vocês vão ter que voltar aí voltar na página 14, tá? Se cuida, a pandemia não acabou, qualquer dúvida pode me procurar. Quem não fez atividades, vai fazendo, deixa tudo no caderno. Quem não mandou a prova, avaliação, faz, deixa no caderno tudo certinho, assim que a gente voltar. Quando é avaliação, prova, pessoal, deixa guardado, porque é um documento que vocês têm que entregar lá na escola, tá? Se cuida, qualquer coisa pode me procurar.